Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenny e eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de junho, vamos juntos estar com o Senhor, sendo guiados pela sua palavra e o evangelho que a igreja nos dá na Santa Missa de hoje, o evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao 4, que nos fala assim: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma numerosa multidão seguia Jesus. Meus irmãos, Jesus ele tinha multidões seguindo ele constantemente, mas as multidões não eram pessoas necessariamente que estavam dispostas a realmente seguir Jesus, a realmente abandonar aquilo que elas tinham de preconceitos, de concepções prévias para poder seguir a Jesus. Afinal de contas, seguir o Senhor significa renunciar a si mesmo. Lembra que Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, renuncie não ao mundo, renuncie a si, toma a sua cruz e me siga. Por isso, existiu no meio daquela multidão alguém que tinha a ousadia da fé. E, meus irmãos, a fé nos conduz a uma ousadia, a atitudes que outrora nós não teríamos. Quem é um leproso na época de Jesus, senão um pecador público para as pessoas que o olhavam? Um leproso era alguém que não somente tinha uma enfermidade que o fazia sofrer fisicamente, mas tinha uma enfermidade que o fazia sofrer psicologicamente, porque jamais ele poderia se relacionar com alguém, jamais ele poderia se aproximar de alguém, jamais ele poderia receber uma palavra, um afeto de alguém, porque a sociedade inteira o excluía, inclusive por motivos religiosos e não somente por motivos de doença, de enfermidade. E aquele homem, ele tem uma ousadia, ele se joga, se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Eu ouvi uma história há um tempo atrás no Instagram de uma mãe que encontrou o seu filho pequenininho no fundo de uma piscina afogado, morto. E naquele momento, aquela mãe contando a história dá um aperto no nosso coração, mas é muito bonito a gente ver a fé das pessoas e ver a fé realmente concreta, quando a gente crê que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Aquela mãe falou que pegou o seu filho nos braços e não tinha mais pulso, não tinha respiração, batimento cardíaco nenhum. E ela começou a louvar a Deus, a bendizer a Deus, a glorificar a Deus pela vida do filho dela. Meus irmãos, se queres, se Deus quiser, a condição principal para a gente se dizer um homem ou uma mulher de fé é crer que Deus tem o melhor para nós e que a vontade dele sempre vai ser melhor para a nossa vida. Por isso Jesus, ele cura aquele homem. Na oração do Pai Nosso, que nós ouvimos semana passada, Jesus nos ensinou justamente isso, né? A rezarmos pedindo a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. E Jesus fala: eu quero. Pois bem, eu estou vendo a tua fé. Eu estou vendo que você acredita mais em mim do que na tua vontade. Por isso, eu quero. E Jesus, ele ainda encerra o evangelho falando para aquele homem dar um testemunho aos sacerdotes: vai no templo e testemunha para eles, faz a tua oferta, como diz, como pede a lei, como pede a fé. Vai lá, faz a tua oferta para que sirva de testemunho, para que as pessoas possam ver, não somente nas suas palavras, lembra o evangelho de ontem, mas também com o seu testemunho, com a sua vida, para que você possa anunciar o reino de Deus, que você aprenda a confiar mais em Deus, na vontade dele, que sempre vai ser melhor do que a nossa. E mais do que isso, confiando nessa vontade, aprender a testemunhar a força renovadora do evangelho do Senhor na nossa vida. Deus te abençoe e dê o céu.